Eu não vou fazer discurso porque vim aqui é para nos vermos uns aos outros. Há um ditado que diz que longe da vista, longe do coração. Quanto mais pudermos interagir e estar juntos uns com os outros, melhor vamos nos compreender, melhor vamos nos entender, melhor vamos nos entusiasmar uns aos outros. E porque se o que queremos fazer é nobre, não chegará a sermos companheiros. Não chegará a fazermos parte da mesma força política se não houver... Pode sentar, quem quiser sentar pode sentar. Se não houver entrosamento humano. Somos, apesar de tudo, e em primeiro lugar, seres humanos. E é nessa dimensão onde temos que nos interagir como irmãos, como filhos, como amigos, como primos, como sobrinhos. Isso é que vai reforçar a nossa relação. E essa interação humana, se não existir, no dia em que o vigário estiver a andar, encontrou uma maluquiça, está a andar a pé, mas ele não para com o carro dele, ultrapassa. Chega aqui, a relação de trabalho não vai ser a mesma, se não houver essa relação humana entre as pessoas. Vim também para agradecer todos aqueles que durante o ano de 2015, no meio de toda a adversidade e das dificuldades inerentes ao nosso próprio processo, deram tudo o que podiam de si. Dedicaram-se, sacrificaram-se e fizeram tudo para que nós continuássemos a crescer. Como somos seres humanos, também quero compreender todos aqueles que face às dificuldades muitas vezes desanimaram. Muitas vezes tiveram desalentos. Muitas vezes perderam fé, não estavam mais a acreditar. Faz parte da natureza humana. Mas é o nosso convívio e a nossa atividade que deve servir para encorajar todos aqueles que tiveram ao longo do ano alguns momentos menos bons, mais difíceis, e que nem sempre, eventualmente, aos níveis superiores hierárquicos se percebeu isso, é verdade, mas que nós temos é de compreender e, por outro lado, encorajar e ajudar a ver se todos caminhamos da mesma forma. Estamos no fim de 2015. Para o país não foi um bom ano. Foi um ano de muitas dificuldades. Começando mesmo pelo fato de que depois de anos de euforia sem fundamento, hoje o governo começa a chegar à conclusão de que perdemos os 10 anos de euforia e não criamos os fundamentos de sustentabilidade da economia do país. Durante esses anos em que tínhamos o petróleo em alta, o governo esqueceu-se que Angola não era só petróleo, Angola também é água, Angola também são as terras, são as florestas, são os outros minerais, são as pescas, mas que Angola é sobretudo as pessoas, porque essas é que são a riqueza inesgotável. E hoje entramos numa situação de colapso que mesmo assim o governo não está a perceber ainda. Foi aprovado no dia 15 pela Assembleia Nacional do Orçamento Geral do Estado e o governo ainda fez projeção de receitas para a base do petróleo a 45 dólares. Antes mesmo de aprovar o próprio orçamento, o petróleo já estava a 40. O que significa que todos os cálculos já estão errados. E nos últimos dias está a passar para 39, 38, 37. E que eventualmente nós temos que nos preparar como cidadãos para contribuirmos em não permitirmos o Estado entrar em colapso se algum dia o petróleo subir a descer até 20 ou até 15. Tivemos durante o ano de 2015 também, em consequência de todo o contexto que nós vivemos, a descredibilização do Estado angolano. A descredibilização do Estado angolano. Quando um outro país, como os Estados Unidos, chegam à conclusão de que não podem mais autorizar o dinheiro dele ir nesse país, tudo que eles fizeram dizer que, como vocês não são sérios, nós não podemos estar conosco. E era
foi o governo americano que o decretou. Não. Foi o sistema bancário americano, a Reserva Federal e o Banco Americano. Esses é que decretaram. Porque não confiam nos angolanos. Primeiro, porque grande parte do dinheiro que vinha para aqui diretamente ultrapassava para as redes terroristas. E por outro lado, porque uma grande parte da elite política angolana, em vez de utilizar os circuitos bancários, andavam com dinheiro nas malas. Porque toda a transferência que foi feita em dólares, não interessa se for daqui de Luanda para Cacoa, se for daqui do Botas para Cacoa, primeiro vai para Nova Iorque, depois vai para Cacoa. Para qualquer lado, para eles acompanhar os fluxos financeiros. Ora, em Angola não era o caso. O dinheiro andava nas malas, o que descredibilizou o Estado angolano. Isso também teve consequências, o agravamento do custo de vida. Por causa da falta de dólar, as empresas que faziam importação deixaram de ter capacidade de fazer importação. O próprio governo estabeleceu medidas no sentido de definir prioridades, alimentação, medicamentos, algumas prioridades. E com essas prioridades houve menos importação de produtos, há menos oferta do mercado, a demanda é maior, os preços no mercado subiram. E o cidadão, coitado, os salários e os proventos não subiram. O que significa que aumentou o custo de vida, aumentou também a pobreza. Para além de que, o quadro atual levou também a um ambiente de falência das pequenas e médias empresas, particularmente de Angola. E mesmo até algumas empresas internacionais foram obrigadas a despedir trabalhadores. O que significa aumentou o desemprego e particularmente na juventude. Com tudo isso, aumentou a pobreza. É verdade que houve um fenômeno novo, que foi a cativação dos dólares dos cidadãos. E talvez afetou muito mais a classe média. Classe média, professores, os médicos, os pequenos empresários, que tinham lá os seus 10 mil, os seus 15 mil, os seus 5 mil, e que de repente já não podem ter acesso. Pode ser até qualificado como um roubo qualificado pelo recurso do cidadão. Tudo isso afetou as pessoas do nosso país. O que significa, do ponto de vista econômico, social, o ano de 2015 foi muito difícil. E nada indica que o ano de 2016 pode ser melhor. Salvo se, por causa da proximidade das eleições, o governo adotar a estratégia de ir recolher tudo que está nos fundos guardados para tentar injetar, para ver se aliviam, na percepção de que os angolanos esquecem muito rapidamente as dificuldades e depois vão voltar outra vez à toa. Do ponto de vista político, também não foi um ano fácil. O regime endureceu, os valores e princípios da democracia recuaram e até com excessos de prisões arbitrárias e outros atos que não dignificam um país que se diz democrático. Também, durante este ano, vimos a aprovação das primeiras leis que vão definir o nosso processo eleitoral de 2017 de forma negativa. Com esse processo de registro eleitoral oficioso, que não é feito pela Comissão Nacional Eleitoral, mas sim pelo Ministério da Administração do Território, com base na documentação do cidadão, bilhete de identidade, e também com a proibição ou veto para o voto dos cidadãos angolanos no exterior. Também fomos injustiçados em 2016 quanto à proposição do CNE. E que foi uma injustiça, quer dizer, não essa que é camuflada, porque a mesma Assembleia Nacional com o mesmo número, numa correlação em que o PRS tinha 8 deputados, tinha 2 comissários, é o mesmo número de deputados da Assembleia tem, não mudou, não aumentou nem diminuiu, e a Casa Senha tem 8 e não pode ter 2. Portanto, temos que nos preparar para todo um quadro político difícil de luta para que possamos atingir os objetivos que nós almejamos. Temos razão de acreditar. Se formos a olhar para o espectro político nacional hoje, fazemos força face a forças políticas antigas, a
mais antiga de todas é a FNLA, que tem cerca de 65 anos de vida, mas hoje é muito inferior à Casa CE, que tem 3 anos de vida. Vamos lutar definitivamente com o MPLA, que tem 59 anos de vida. Nós temos 3 anos de vida. Mas já vai ficando claro que a preocupação principal do MPLA não é com os outros partidos, mas sim com a Casa. Vamos também ter que fazer face à própria UNITA, que tem também 40 e tal anos de vida, mas que hoje vamos demonstrando que a Casa tem criatividade, tem iniciativa, tem visibilidade, que justificam termos feitos. Não faz sentido falar dos outros, também são antigos, o PRS tem 20 e tal anos, PDPA, etc., mas não faz sentido, a nossa disputa não está a esse nível. Por isso é que temos razão de acreditar. Mas não chega a acreditar, não chega a ter fé. Tudo depende da nossa própria participação, da nossa própria capacidade de criatividade, da nossa própria vontade de realizar as coisas. Na vida, nada acontece por acaso. Mas também há um ditado que diz que aquela que não permite que a adversidade da vida lhe traga os objetivos é um sábio, porque se consegue. Porque nada da vida acontece no tempo que nós queremos e da maneira que nós queremos, sem o nosso sacrifício. E até quando Deus coloca os escolhos nas barreiras do nosso caminho, é mesmo para testar a nossa fé, a nossa convicção, a nossa vontade de fazer o bem. E sempre que sentirmos que essa vontade está a vacilar, não custa nada, é só pegar numa motorizada, num carro dele, ir aí no Martins de Favor, ir aí no Caçaquel do Buraco, ir nas aldeias do interior e vermos como é que o nosso povo sofre. Para ser isso que reconforta as nossas convicções de pensarmos, mas o povo sofre mesmo assim por quê? Vai sofrer assim por quê? Por que não fazemos algumas coisas para eles? Para depois entendermos que as dificuldades que vamos tendo são mesmo parte do próprio processo político. E que cabe a nós encontrarmos com criatividade, com ingenuidade, com iniciativa, fórmulas para alcançarmos isso. No próximo ano, 2016, vamos ter que entrar com uma nova formulação estratégica. Até aqui, nós tínhamos a nossa ação baseada em 5 premissas: crescimento, transformação, consolidação das nossas estruturas e afirmação da nossa mensagem. Vamos ter que repensar para que nos concentremos em 2016 nas questões essenciais, porque 2017 já não haverá tempo de fazer as coisas. Quem não fizer agora em 2016 já não vai conseguir fazer em 2017. E teremos que ter mesmo as prioridades de ir ao encontro do cidadão, esclarecer o cidadão, transmitir a mensagem de fé e de esperança ao cidadão. Vamos ter mesmo que começar já a fazer as tarefas eleitorais, recrutar os futuros comissários, os futuros agentes eleitorais. Não é em 2017 que vamos fazer isso. Vamos ter que reestruturar como é que vai ficar a responsabilidade das pessoas. Aquelas que podem ficar nos escritórios, o resto tudo vai para o terreno. Para que de fato consigamos fazer com que quando chegarmos em 2017 é só a confirmação do fruto do nosso trabalho. O Secretariado do Executivo Nacional tem um papel extremamente relevante nesse processo todo. Nós todos estamos aqui para dar a nossa mão e também o Secretariado interagir com todas as outras estruturas para que as ações que vamos todos juntos empreender depois tenham frutos. Portanto, em linhas gerais é a mensagem que eu queria transmitir a todos nós. Pessoalmente, eu acredito e confio em Deus. Mas ao mesmo tempo, humanamente, a confiança merece-se. Merece ser com trabalho, com dados, com
vida, do dia a dia, como vamos interagindo, etc, etc. Como já não vamos nos ver, provavelmente, assim num formato como estamos hoje, desejo a todos boas festas, em família, em amigos, na situação de crise que temos em que tem que haver mesmo contenção, sem excessos, mas ao mesmo tempo irmos pensando, irmos matutando, cada um trouxe uma ideia nova, uma sugestão nova, porque é no conjunto das ideias de todos que vamos conseguir construir alguma coisa. A minha gratidão a todos vós, o meu apreço, espero que